Oi pessoal, eu sou a Samira do Leitura Cativante e hoje eu vim trazer para vocês as minhas opiniões e um pouco do que acontece no livro Dungeons e Drama, da Christine Boyce, da editora Pitaia. A editora Pitaia é nova aqui, é uma casa da HarperCollins e eles estão com a proposta de trazer romances mais adolescentes e mais envolvidos com jogos. Por que com jogos? Porque esse livro tem muito a ver com mesas de RPG. Mas vamos lá sobre a história. Aqui a gente conhece a Riley. Ela é filha de pais separados. Os pais se separaram quando ela tinha mais ou menos uns 10 anos. E desde então ela está morando com a mãe. Ela passa alguns fins de semana com o pai, mas sempre deixa claro o tempo todo que ela não é muito próxima dele, que os dois não têm muito o que fazer e que ir pra casa dele é basicamente um martírio para ela. O que a gente percebe é que ao longo do livro, o que vai acontecendo? Quando os pais se separaram, a mãe ficou muito magoada com o pai e acabou descontando essa mágoa na Riley. Ah, ela maltratou a filha? Não, ela fez a filha sentir essa mágoa pelo pai também. Então a Riley acha que o pai é culpado sozinho pela separação. Então ela culpa ele pela separação, ela culpa que ele não se importa com ela, porque na visão dela ele não se importa com ela, só faz obrigação de estar algum fim de semana com ela. Então, ela não tem nenhuma relação com o pai, realmente. Ela não conhece quem é o pai. E a gente percebe ao longo do livro que foi, sim, coisas que a mãe fez. Mas, ao mesmo tempo, o pai também deixou isso acontecer. Nossa, mas como impedir se ela morava com a mãe? Ele podia se impor mais na vida da filha. Falar, não, quero passar semanas com ela também, não sei o quê. Mas nós sabemos que é difícil. E quando você se separa, as pessoas estão muito machucadas e você tem uma criança ali no meio, então é complicado. Aqui na história, a Riley é completamente apaixonada por musicais. E ela soube que numa cidade vizinha vai ter um dos musicais preferidos dela. E ela decide com a melhor amiga Roshiko ir assistir ele. Só que no dia a mãe dela fica presa no trabalho e não vai conseguir levar elas. E o que ela faz? Ela decide roubar o carro da mãe e assistir o musical. E na cabeça das duas, daria tempo delas irem e voltarem antes da mãe da Riley sair do trabalho. Só que quando elas voltam para casa, a mãe da Riley já está lá, desesperada. E aí a Riley fica de castigo, porque não avisou que estava saindo, não pediu autorização. E o mais importante, ela não tinha carta de motorista para dirigir. E assim, a cidade não era tão perto. Ela podia ter passado por um policial, eles terem parado e as duas ali sido presas, né? Então, a Riley fica de castigo e a consequência é que ela vai ter que trabalhar 8 semanas na loja do pai. O pai da Riley tem uma loja de RPG, de jogos, de tabuleiro, que vende artigos relacionados a esse mundo. Uma loja nerd, como a própria Riley chama. Ela não conhece a loja, nunca pisou lá nada, nunca se interessou, porque ela acredita que a loja é culpada pela separação dos pais. Porque logo que o pai montou a loja e se focou nisso para conseguir clientes, houve a separação deles. Então ela culpa a loja por isso e ela acredita que o pai preferiu a loja do que a família. Então ela nunca quis saber da loja. O castigo da Riley é trabalhar na loja, mas ela também não pode se envolver com mais nada de aulas extras da escola, porque ela adorava estar em todas as aulas extras possíveis, e agora ela não pode mais estar em nenhuma porque ela vai estar trabalhando. Porém, um dia simplesmente aparecem com a notícia de que o musical que a escola produzia todo ano não vai acontecer, porque a pessoa responsável por isso se aposentou e eles acham que não compensa mais fazer. A Riley sabia que a professora responsável tinha se aposentado, mas ela acreditou que outro professor assumiria isso, e não que a escola ia cancelar tudo. E ela fica desesperada, porque ela já tinha planejado que ela ia ser a diretora desse espetáculo. Ela não sabia nem qual seria, mas ela já estava certa de que ela ia conseguir a posição de diretora e a melhor amiga ia ser uma das atrizes principais para apresentar. E não vai ter mais nada disso. Então ela decide conversar com uma professora de artes e a professora meio que dá a entender que ela poderia conseguir fazer o diretor e quem precisa ali financeiramente rever essa história. Então a Riley decide montar todo um esquema, uma apresentação ali sobre valores, sobre quanto é importante para a comunidade que tem esse musical. Só que ela não conta para os pais, porque ela está de castigo e ela não podia estar fazendo isso.
Ao mesmo tempo, ela começa a trabalhar na loja do pai. E aí ela tem contato com o Nathan, que é um menino que já estuda ali na escola com ela, só que ela nunca tinha conversado com ele. Ela descobre que ele trabalha ali já faz um tempinho. E que o Nathan e o pai dela têm uma relação muito boa, quase como se fossem de pai e filho. Mas o Nathan é só um funcionário, então ela começa a ficar com um pouco ressentida ao longo do livro. Não é no início que ela percebe essa relação deles, mas quando ela vai percebendo isso, ela vai se ressentindo um pouco, porque ela fala: meu pai se importa com qualquer um que não seja eu. Ok. E aí ela vai conhecendo o Nathan, e os melhores amigos do Nathan vão quase todos os dias para a loja para jogar RPG. Por quê? Nos fundos da loja tem uma sala com várias mesas onde você pode meio que alugar ali para jogar todos os diversos tipos de jogos que você quiser. Você traz seu jogo ou você compra ali na loja. E o Nathan com os amigos estão jogando uma partida. E aí a Riley vai conhecendo os amigos do Nathan, ela vai fazendo amizade com eles. São personagens muito legais, muito divertidos. E eles chamam ela para jogar com eles. E num primeiro momento ela não quer, porque ela não conhece esse mundo, ela nunca se interessou, mas eles acabam convencendo ela e ela acaba gostando. Porque ela consegue misturar o RPG que ela está aprendendo com tudo de musical que ela conhece. Ela enfia umas músicas ali, como se fosse o poder do personagem dela, ela sai cantando, fazendo show. Então ela meio que se apaixona ali por jogar com eles. Só que tinha uma menina que jogava com eles, a Sofia. Só que ela nunca lembrava de aparecer pra jogar a partida com eles. E o personagem dela já tava, esquecidaço. E ela apareceu pra uma partida onde a Riley estava e fica toda: quem é essa menina? Porque tem outra menina, se só eu era menina aqui. A Riley percebe que quando a Sofia aparece, o Nathan fica que nem um cachorrinho correndo atrás dela e fazendo as vontades da Sofia. E os amigos vão contando pra Riley também que tudo que a Sofia pede, o Nathan vai lá e dá pra ela, sem a menina ter que comprar nada da loja. Então ela fala: eu queria um dado que custa R$2.000. O Nathan vai lá e compra. E pede o dinheiro pra ela. Não, ele fala: ela esqueceu de pagar, não tem problema. E a Riley fica muito brava com essas situações que vão acontecendo. Porque a Sofia se desfaz do Nathan, porque ele fica correndo atrás dela, ela percebe, ela se sente o máximo, porque tem um cara correndo atrás dela, e ela é descrita como muito bonita ali. E os outros meninos que estão à mesa com eles ficam muito chateados com a Sofia, porque ela nunca aparece pra jogar com eles. E pra eles ali isso é muito importante, e ela não põe isso como prioridade na vida dela. Aí, um dia, o ex-namorado da Riley aparece com o atual na loja pra comprarem alguma coisa ali pra um aniversário que eles vão. E enquanto a namorada tá lá olhando algumas coisas, o ex chega pra Riley e fala: eu sei que é difícil pra você me superar porque eu sou o máximo. Eu era a melhor coisa que você tinha na sua vida, que não sei o que, não sei o que. Gente, sabe cara chato? Que você acha a última bolacha do pacote, mas não esqueçam que a última bolacha tá sempre quebrada? Então é ele. Insuportável. Toda vez que ele aparece em alguma cena do livro, ele fica jogando esse papinho de que ele é o máximo, que ele é o melhor, de que não tem ninguém melhor do que ele pra Riley e assim por diante. É muito chato ele. E aí, a Riley fica muito brava com ele falando isso. E ela simplesmente fala que já tá namorando, que tá completamente apaixonada pela pessoa, que não sei o que. E ele não acredita, fala: não precisa mentir assim pra mim, eu sei que você ainda me ama. O cara se acha muito, né? Enfim. Aí a Riley era desesperada pros lados e viu o Nathan vindo e simplesmente fala: não, eu tô namorando o Nathan. Gente, é muito engraçado. Muito. Porque ela envolve o Nathan nessa sem perguntar se ele queria. E as situações ali que ela passa com ele até ela conseguir explicar o que tá acontecendo, eu ri muito. E assim, aí a Riley pede que ele ajude ela com o ex, fingindo que os dois sejam namorados, pra ver se o ex para de ser tão chato. Em troca, ela ia ajudar o Nathan a conquistar a Sofia, porque ele é apaixonado pela Sofia. Rafa, ninguém no livro tinha percebido. E ela disse que vai, né? E daí, o Nathan, depois de relutar um pouco, ele acaba aceitando. E ele se esforça o máximo pra ajudar ela e pra dar certo. E até ele fala: eu detesto seu ex e não sei o que. E conforme vai o andamento do livro, a Riley, o Nathan e os amigos dele começam a conviver cada vez mais próximos e formando uma amizade cada vez mais forte entre si. E a Riley traz a melhor amiga Rushiko junto ali, traz ela pra mesa de RPG, começam a sentar juntos na escola, nas refeições.
E a Roshiko é que começa a se interessar por um dos meninos também. E a Riley com o Nathan vai vendo aquilo, vão fazendo algumas apostas internas e assim por diante. Só que o relacionamento fake da Riley com o Nathan era os dois ficar jogando indiretas um pro outro, né? Ficar dando mãozinha aqui, sorrisinho ali, não sei o que, conversinha ao pé do ouvido. E os amigos começam a desconfiar, falando, não, pera um pouco, vocês estavam se matando no dia anterior, porque sim, os dois brigavam muito. E aí eles contam pros amigos que é fake, que não sei o que, e os amigos riem muito e falam que não vai dar certo. Até que eles veem eles em ação quando um dia a Sofia aparece, e a Sofia fica muito brava, porque vê que o Nathan não está dando bola pra ela. Porque os dois ficam com conversinha ao pé do ouvido o tempo todo e não sei o que. E todo mundo da mesa fica pensando que estão dando em cima um do outro. Só que daí você vai vendo o diálogo acontecendo e a Riley e o Nathan estão se ofendendo, do tipo assim, ah, você é muito chato, você não sabe se vestir, você é um insuportável. E eles estão meio que se ofendendo e com sorrisinhos e olhares apaixonados, e é muito engraçado, muito engraçado. E a Sofia fica muito chateada com isso e decide que agora vai aparecer continuamente para o jogo de RPG. E ela fica o tempo todo tentando chamar a atenção do Nathan. E algumas vezes o Nathan escorrega e dá atenção só pra ela. Depois a Riley puxa de volta. E tem vezes que ele nem liga pra ela. E a história vai caminhando desse jeito. A Riley tentando uma forma de trazer o musical de volta pra escola. Fingindo um relacionamento fake com o Nathan. E de uma forma que ela não esperava, ela começa a se aproximar do pai e gostar da loja. Até que nós vamos nos encaminhando para o final do livro. Até que a Riley mostra essa apresentação quase pronta que ela tem. E a professora fala que tá muito bom, com tudo explicado, todos os valores que vai precisar, o que pode ser feito e não sei o que. Só que a professora fala que talvez fosse melhor se tivessem mais pessoas envolvidas. E a Riley tem a brilhante ideia do quê? Simplesmente sair pela escola perguntando quem quer participar do musical que ela vai criar. E que eles vão treinar algumas músicas para apresentar pro diretor e mostrar que eles podem fazer isso. Ela podia estar fazendo isso? Também não. Ela conta pra mãe? Menos ainda, né? Então ela tá tentando dar conta de tudo e trabalhar na loja do pai sem levantar suspeitas. Dá certo? Pior que dá. Ela consegue. Mas pro fim, quase no dia da apresentação, ela revela pra mãe o que tá acontecendo. Ela teve uma briga muito feia com o pai, porque o pai tava com alguns problemas de saúde e contou pro Nathan, e ela soube através do Nathan. E aí ela fica, mas poxa, ele contou pra um funcionário, mas não contou pra mim que eu sou a filha dele. E aí ela vai confrontar o pai, e o que tá acontecendo, e não sei o que. E aí começa a falar que ele nunca se importou com ela, nunca se importou que tinha família. E ele falando que não era verdade. E aí ele fala uma frase que me marcou muito, ele fala: eu não entendo nada de musicais e do mundo que você ama, mas eu amo você e eu sempre fui em todos pra te ver. Só que você se fechou com a sua mãe e nunca me deixou eu me aproximar. E aí a Riley começa a refletir sobre todas as apresentações e o pai sempre estava lá. Ele nunca estava na primeira fileira porque na primeira fileira estava a mãe. E aí eu como leitora comecei a me questionar, será que ele não se aproximou com medo da reação da mãe, a mãe não deixava ele se aproximar, o que acontecia? E os dois brigam, ela joga na cara dele um monte de coisa que ela tinha guardado ao longo dos anos e nunca tinha percebido o quanto isso machucava ela. Aí pede demissão da loja, diz que nunca mais vai aparecer lá. Termina com o Nathan por uma série de coisas que já estavam ali acontecendo, mas principalmente porque a Sofia chamou ele para um encontro. O relacionamento fake tinha dado certo, porque a intenção era que a Sofia corresse atrás do Nathan, chamasse ele pra sair, e tinha dado certo. E do lado da Riley, que era fazer o Way sair do pé dela, ele também já tinha saído. Então ela fala, não tem por que continuar com esse relacionamento fake se as coisas que a gente queria já aconteceram. E o Nathan tenta conversar com ela, porque ele não entende o que tá acontecendo. Ela só chega, fala que não precisa mais, que não sei o quê. E beleza. E ela não quer conversar com ele também, ela vai embora. Aí ela acaba contando pra mãe tudo o que tava acontecendo. E a mãe apoia ela, fica brava por ela ter escondido as coisas da escola, mas apoia ela no que ela decidiu sobre a loja. E nós chegamos no dia seguinte, que seria o dia da apresentação pro diretor e pros investidores da escola. Só que, no meio da primeira aula, a secretaria vem chamar ela porque a mãe dela ligou. Porque lá não é permitido os alunos ficarem com o celular. Quando os pais precisam falar com os filhos, eles ligam na escola e a escola chama eles. E quando a Riley vai atender o telefone, a mãe fala que o pai dela passou mal, estava no hospital e ninguém mais tem notícia. E aí a Riley começa a se sentir muito culpada e muito mal, porque o pai estava com alguns problemas de saúde relacionados à má alimentação.
E aí ela fica, não, pronto, matei ele, a gente brigou ontem, o coração não aguentou, eu matei ele, não sei o quê. E ela simplesmente fala, vem me buscar. E a mãe fica muito surpresa, por quê? Se fosse no começo do livro, a Riley nem pensaria, ai, por que você me avisou? Né? Ela basicamente falaria isso. Ela não tinha contato com o pai, mas agora ela conhece o pai. Ela se aproximou dele, ela sabe quem ele é. Só que é o dia que ela teria que apresentar para o diretor e convencer ele de que o musical tem que voltar para a escola. E ninguém esperava que ela fosse largar tudo e ficar com o pai. E ela faz isso. Aqui nós vemos o amadurecimento do personagem. Porque no começo do livro ela jamais teria essa atitude. E aqui ela fala, minha família é mais importante do que isso. Se não tiver musical, tudo bem. Eu vou para a faculdade, eu vou ter outras oportunidades. Mas o meu pai, pode ser que eu não tenha outra oportunidade. E é muito bonito ver esse amadurecimento dela. E aí ela vai pro hospital e fica muito tempo lá até conseguir alguma notícia. E ela tá tão preocupada que ela nem lembra de olhar pro celular. E quando ela olha, tá todo mundo perguntando se ela teve notícia do pai, para ela falar quando tiver. O Nathan perguntando se queria que ele ficasse ali com ela. O primeiro pensamento dela foi, e se eu tivesse visto antes, eu teria falado pra ele vir. Mas como já fazia muito tempo ele não apareceu, ela não responde ninguém. Aí o médico chega, ela diz que ela já pode ver o pai tá acordado, ele tá melhor. E aí eles conversam, ele fala que não foi culpa dela o que aconteceu, ele que não cuida da saúde, não sei o que. E aí ele fala que ela tem que voltar pra escola, porque ela tem a apresentação. Só que ela fala que não vai sair do lado dele, que a apresentação nenhuma vale isso. Aí a mãe dela chega no quarto, aí os pais conversam e convencem ela a voltar pra escola e fazer a apresentação. Só que não tem mais tempo. O horário que foi agendado já era aquele horário que eles estavam. E daí ela fala, bom, a gente vai chegar um pouco atrasada, mas a gente chega. E aí, você vai ter que ler pra saber o que acontece. Gente, é um livro muito gostoso de ler. Ele tem 288 páginas, mas se tivessem 1000 páginas eu leria e ainda falaria que estava faltando páginas. Porque você começa a ler e ele te prende de uma forma que você não consegue parar enquanto não acaba o livro. Eu comecei a ler antes de dormir. Falei, eu vou ler 1 ou 2 capítulos, dependendo do tamanho, pra me ver, sentir mais ou menos qual que é a vibe do livro. E quando eu fui ver, já estava amanhecendo e eu terminando o livro. Mas assim, é um livro tão gostoso de ler, te deixa um quentinho no coração. É uma delícia. Eu achei que eu fosse encontrar um livro sobre adolescentes que eu não ia me empolgar e que seria chato. E foi completamente o contrário. Eu fui ler esse livro sem expectativa nenhuma. E ele me prendeu. Ele me segurou ali, não me deixou dormir. Ai, é uma delicinha. Aqui nós vemos uma adolescente correndo atrás dos seus sonhos e tentando de alguma forma reconstruir a família que ela tinha. E assim, é tão bonito ver isso que ela não estava procurando reconstruir a relação com o pai, mas ela conseguiu isso. E ver essa reconstrução, ver que ela tinha muitos preconceitos do pai por causa das opiniões que a mãe tinha, que de uma forma ou de outra a mãe jogou essas opiniões em cima dela e ela aceitou, porque ela era uma criança quando a separação aconteceu. Mas é isso, pessoal. É um livro muito gostoso de ler, você lê rapidinho. Se vocês já leram o livro, deixa aqui nos comentários o que acharam. Se ainda não leu, por favor, para o que tá fazendo e vai ler. Ele é maravilhoso. E se você tem recomendações de livros que te deixaram com quentinho no coração, que são gostosinhos, independente se for com adolescentes ou não, deixa aqui nos comentários pra mim. E até a próxima, pessoal. Tchau!